Laudetur Jesus Christus. No vídeo anterior nós falamos da situação do homem resgatado por Deus, renovado no batismo, que porém caminha na terra e tem os seus altos e baixos, e que é resgatado novamente, recebe uma nova chance por um sacramento instituído por Jesus, o sacramento da penitência, pelo qual nós encontramos a misericórdia de Deus, temos a possibilidade de ser perdoados os nossos pecados e recomeçar a vida de filhos de Deus. Ora, neste caminho da vida, nós sabemos que Deus nos dá a sua graça, que é a maior parte. Mas existe uma parte que nós temos que fazer. Existe um empenho, uma luta que faz parte deste caminho e que só eu posso fazer, só cada um de nós pode fazer por si. Existe uma história piedosa, não sei se foi verídico ou não, mas que ilustra pelo menos esta verdade. Dizem que havia num certo lugar, num tempo distante, um homem que tinha sido condenado à morte, ia ser enforcado. Foi montada a forca, o cadafalso, no vilarejo, chegou o dia da execução. As pessoas do vilarejo, com pena daquele homem, foram até o juiz e pediram: Senhor juiz, por favor, comute essa pena, dê a graça a ele, perdoe este homem, dê a ele uma nova chance. O juiz então analisou as regras, as tradições do país e disse: muito bem, existe uma possibilidade de eu conceder a graça do perdão a ele. Se alguém pagar por ele 50 moedas de ouro. Ora, estava chegando a hora da execução. Aquelas pessoas percorreram a vila toda e conseguiram encontrar, com muita dificuldade, 19 moedas de ouro. Foram até o juiz e disseram: meritíssimo juiz, excelência, a gente é pobre. Olha, nós conseguimos com sacrifício 19 moedas de ouro. Será que o senhor poderia fazer por menos? E o juiz: não, a lei aqui é clara, 50 moedas de ouro ou forca. Ora, escutaram um alvoroço na estrada, foram ver o que era. Era um cortejo de viajantes que vinha passando, era um grande rei que estava em viagem. Correram para encontrar o grande rei e suplicaram: majestade, um nosso compatriota, morador da nossa aldeia, vai ser executado. É preciso 50 moedas de ouro para que ele tenha a graça, mas nós só apresentamos 19. O senhor não pode se condoer desse homem e ajudar a completar? O rei disse: eu sou bom, sou misericordioso. Chamou seu tesoureiro e disse: veja aí quantas moedas nós podemos dispor. O funcionário verificou a bolsa e eles podiam dispor de 30 moedas de ouro. E deu a eles: olha, 30 moedas eu posso dar. Eles foram todos contentes até o juiz. Senhor juiz, temos já 49 moedas de ouro, então o senhor já pode conceder a graça. De jeito nenhum. Lei é lei. Dura lex, sed lex. 50 moedas. Com 49 ele vai morrer. No desespero, esses amigos do condenado correram até ele. Será que não tem uma moeda? Vasculhe as suas coisas. E ele foi vasculhar os bolsos. E encontrou uma moeda de ouro no bolso. Assim, completaram as 50 moedas de ouro, foram até o juiz. Agora sim, 50 moedas, muito bem. Está concedida a graça. Não vai mais ser enforcado. Os caros irmãos, essa historinha, mais ou menos interessante, ensina uma coisa muito clara no sentido espiritual. As 50 moedas que salvam o condenado foram compostas da seguinte maneira: 30 moedas do grande rei, 19 moedas dadas pelos amigos. Mas a diferença foi feita pela última moeda que estava no bolso do condenado. O que quer dizer isso? 30 moedas de ouro, se quem é o grande rei é Cristo, é a graça que ele nos dá, que faz a maior parte, a parte principal para a nossa salvação, para o nosso resgate, para o nosso crescimento na vida cristã. 19 moedas juntadas pelos amigos
Significa o quê? Aqueles que nos orientam, que nos ajudam, que rezam por nós, as pessoas que rezam na terra, os nossos irmãos que rezam no céu e assim por diante. Os méritos e a intercessão da Virgem Maria, tudo isso é uma grande ajuda. Mas se faltar uma moeda, o preço não será completado. Essa única moeda quer dizer aquilo que nós devemos fazer, aquilo que só eu posso fazer por mim mesmo, que se eu não fizer, nada acontecerá. A graça de Cristo está ali disponível. A intercessão dos santos, a ajuda da igreja estão ali. Mas se eu não faço a minha pequena parte que seja, não acontecerá nada. Ora, isso nos ensina que a nossa vida cristã não é uma coisa estática. Se a vida humana não é estática, a vida cristã muito menos. Sabemos, existe vida enquanto há movimento. Assim na vida cristã. É luta, porque nós temos que encarar dificuldades, obstáculos, e vida é um processo de desenvolvimento, de crescimento. Quando cessam as operações vitais, significa que o corpo está morto. Ora, para começar, nós temos uma luta dura, feroz a encarar no caminho desta vida. Pelo menos nós temos 3 grandes inimigos contra os quais lutar. O primeiro inimigo, eu mesmo. As minhas más inclinações, a concupiscência, a ignorância, as falsas escolhas, as ilusões. Portanto, a primeira luta é contra mim mesmo. O segundo grande inimigo contra o qual nós temos que lutar é o mundo. O mundo à nossa volta, com as suas seduções, as outras pessoas que querem nos cooptar para o mal, nos dão mau exemplo. E há um terceiro inimigo contra o qual nós temos que lutar, que é Lúcifer, que trabalha sem parar para nos arrastar na sua rebelião, usando todas as suas artes. A tentação, a ilusão, usando aqueles que são seus seguidores, seus servidores pelo mundo, para ajudar a criar condições para que se pratique o mal, para que o mal se estabeleça no mundo, para que o mundo seja cada vez mais um mundo luciferino. Lembremos que Jesus disse que Lúcifer é o príncipe deste mundo. Ele governa este mundo. Por quê? Porque tem os seus súditos que o servem, que o seguem na rebelião. Ora, eu mesmo, o mundo e Lúcifer. Por isso o título deste vídeo. Agora pode ser esclarecido o mistério. O diabo carrega pedras. Por que o diabo carrega pedras? Porque Lúcifer trabalha noite e dia, há milênios, sem descanso, porque anjo não precisa dormir, né? Anjo não precisa de férias. E ele é totalmente empenhado na sua obra maligna para ofender a Deus e para arrastar o máximo de almas possíveis nessa sua rebelião. O diabo carrega pedras. Isso nos lembra uma palavra de Jesus. Quando ele repreendeu seus discípulos, ele disse: os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Por quê? Porque quem vai fazer o mal se dedica, se empenha, se sacrifica, se junta com os outros. Enfim, trabalha muito para fazer o mal, começando por Lúcifer, pelo príncipe. E depois os seus súditos, os seus servidores. Trabalham muito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhe para o mundo que nós vivemos. E aqueles são os filhos da luz. O que é que fazem? Não, muito não. Vamos com calma. Também não é assim. Temos que nos adaptar ao mundo. Temos que agradar as pessoas. Porque também não se pode levar as coisas assim a ferro e fogo. O que é isso? Né? Eu conheci um padre que não queria atender confissões na sua paróquia e se aborrecia porque entrou numa paróquia em que os fiéis tinham sido habituados pelo pároco anterior à confissão frequente
E ele não queria, ele dizia, não precisa ficar se confessando toda hora, para com isso. E dizia essa frase de profundidade teológica, não precisa confessar porque Deusão perdoa. Ora, não preciso dizer mais nada. Os filhos das trevas são mais espertos e mais aplicados os filhos da luz, do que os filhos da luz fazem corpo mole. Era uma palavra que poderia traduzir o que diz Jesus. De fato, vamos olhar para a nossa vida, não pensemos só nos outros. E os servidores de Lúcifer estão aí também carregando pedras com seu chefe, com seu pai, para poder destruir a obra de Deus. O que é que eu faço? O que é que eu tenho disposição de fazer nessa luta contra mim mesmo, contra o mundo, contra Lúcifer? O que é que eu tenho disposição de fazer para combater o mal na minha vida, para deixar de fazer o mal, para aprender a fazer o bem? Será que eu sou aquele cristão de açúcar, de gelo? Não é? Eu digo isso porque há muitas pessoas que encontram obstáculo para tudo. Pensemos só na frequência à missa. Ai, mas hoje está muito calor. Eu não posso ir para a missa, que Deus não quer também um sacrifício desse, que é o cristão de gelo, que vai derreter no sol, né? Outros são de açúcar, não é? Ah, mas para quê? Não precisa de sacrifício, não. Tá garoinha, está garoando, já é obstáculo. Ah, não, porque ele vai se desmanchar, que é cristão de açúcar. Não é? O que fazer? O que nós temos coragem de fazer? É uma luta. Imagina um soldado numa luta, como é que o soldado se prepara para uma luta? Dormindo muito, comendo bastante, bebendo à vontade? Não, são treinamentos duros, treinamentos árduos. E a gente que tem coragem de fazer sacrifícios extremos por objetivos materiais. Basta pensar quanta gente com merecimento se mata de trabalhar para melhorar a sua vida, para levar adiante a sua família. Mas não tem coragem de mover um passo para melhorar no caminho de filho de Deus. Quando se fala, por exemplo, da necessidade de lutar contra as más inclinações, de fazer algum sacrifício para caminhar e crescer nas virtudes, logo as pessoas sentem um arrepio. Não, mas fazer sacrifício, para quê? Isso é uma coisa antiquada, isso é uma coisa medieval. Ora, Jesus disse, e Jesus falava no primeiro século, aquele que quer me seguir deve tomar a sua cruz de cada dia e me seguir. O que é a cruz de cada dia? São os sacrifícios, as dificuldades, seja aqueles que vêm ao nosso encontro, mas também alguns que nós procuramos e fazemos para nos aperfeiçoarmos. São Paulo comparou muito esse esforço necessário da vida do cristão com o esforço que fazem os atletas para alcançar os seus objetivos. Naquela época já havia uma grande tradição de atletismo na Grécia, em Roma. E ele disse várias vezes, entre outras, que um atleta se priva de tantas coisas, se submete a tantos sacrifícios para alcançar uma coroa perecível, um prêmio passageiro. Nós, no entanto, somos chamados a lutar, a nos sacrificarmos, a nos privarmos, às vezes, de muitas coisas, para alcançar uma coroa imarcessível no céu, ou seja, uma coroa que dura para sempre, uma glória que dura para sempre no céu. Será que nós temos dificuldade para entender isso? Será que nós temos coragem de fazer alguma coisa, de nos privarmos de alguma coisa, de fazer algum sacrifício para crescer como filhos de Deus? É o mesmo que acontece com o corpo. Muita gente deseja ter um corpo esbelto, deseja ser magro, mas não quer fazer uma dieta, não quer fazer exercício, não quer fazer nada. Não é? Se não fizer isso, não será possível. Se não regular sua alimentação, não vai conseguir nada. Assim na vida cristã. Não adianta um desejo vago. Ai, eu quero ser santo, eu quero servir a Deus. E ser santo, servir a Deus, não é bater palma e dar pulinhos. Isso aí é muito fácil. Até o macaco é capaz de fazer isso. Dar pulinhos e bater palmas. Mas a nossa santificação, que é o destino ao qual Deus nos chamou, exige um empenho. Um empenho duro de cada dia.
sem desfalecer, sem desanimar. É preciso praticar a mortificação. Oh, que horror! Que palavra horrível! Mortificação nada mais é do que fazer morrer em nós as características do homem velho, do pecado. Então é fazer atitudes que ajudem a educar o nosso corpo, a nossa vontade. Quando se fala de mortificação, a maioria das pessoas imagina flagelações e outras técnicas. Não. Há mortificações que são pequenas, mas que são as mais úteis. Por exemplo, alguém que se empenha para melhor cumprir o seu dever em levantar na hora certa. É uma das coisas mais difíceis de vencer, não é? Outros significa poder programar, organizar o seu dia para fazer tudo no momento certo. Outra mortificação quer dizer também ser pontual no compromisso com os outros, ser exato no cumprimento dos seus deveres, dos seus trabalhos. Mortificação que pode ser também, e cada um deve procurar orientação para entender, para compreender qual é o seu campo específico de luta, pode ser moderação nas comidas, na bebida, enfim. Cada um deve encontrar qual é o aspecto que deve combater em si mesmo. Mortificação com relação ao mundo, às influências do mundo. Quantas pessoas vivem completamente dominadas? Um tempo eram dominadas pelo rádio, depois pela televisão. Hoje, pela internet. Tudo tem o seu valor, a sua utilidade. Mas há pessoas que vivem obcecadas. Não é? Não por isso vão desligar e parar de assistir o meu vídeo, porque é uma coisa muito boa, assistam e depois vão cuidar das suas obrigações. Mas há pessoas, nós sabemos bem, que viciam até no uso desses meios. Pessoas que põem até em risco a sua própria vida, né? Quantas vezes nós vemos pela rua alguém andando, atravessando a rua, olhando para o celular. Então isso muitas vezes é um campo de mortificação. Moderar o uso desses meios, não é? Determinar um momento certo e um tempo certo para usá-los. Ora, é preciso estabelecer uma luta na nossa vida. Nós não podemos ir seguindo a corrente. A corrente vai nos levar para o buraco, para o abismo. Muitos cristãos parece que escolheram como lema para suas vidas a frase de uma música famosa, de um sambista não tão recomendável, e que diz o seguinte: deixa a vida me levar. E o refrão comete um erro grosseiro de português. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é? Até a língua portuguesa é ofendida nesse caso. Deixa a vida me levar, como se fosse... E as pessoas acham que lindo. Deixa a vida me levar. Ora, qualquer pessoa que tomar a decisão de se deixar levar pela vida, não vai acabar mal. Imagine um pai de família, você não vou trabalhar, deixa a vida me levar. Não é? A mãe também que fala, não vou cuidar da casa do filho, deixa a vida me levar, o que tiver que ser, será. Claro que isso é ridículo, é absurdo, mas sem pensar, muita gente segue essa filosofia legitimamente chamada de filosofia de botequim. Deixa a vida me levar. Não podemos deixar a vida nos levar. Nós é que temos que conduzir a nossa vida para o rumo certo. Caminhar pela estrada certa. Caímos, levantemos. Deus estende a sua mão para nós, nos dá todos os meios. Qual é outro meio nesta luta? A oração. A oração que mantém o nosso contato vital com Deus. A oração que pode ser oração pessoal, vocal, as orações recitadas, os salmos da liturgia, o Pai Nosso, Ave Maria, o Terço e assim tantas outras. Também pode ser a oração mental, também chamada meditação, em que nós refletimos e falamos com Deus de tu a tu, pessoalmente. Ora, oração comunitária na liturgia, na missa. O cristão sem oração
disse e ensinou Santa Teresa de Ávila, grande mestra de vida espiritual, que recebeu o título de doutora da Igreja, porque o seu ensinamento serve para todos. Ela disse: o cristão que não reza nem precisa de demônio que o tente, porque ele sozinho vai para o inferno. Não sou eu que digo, Santa Teresa de Ávila, mística e doutora da Igreja. Portanto, vamos tratar de colocar oração na nossa vida. Também a prática das virtudes, o exercício das virtudes. Deus infundiu em nós no batismo aquelas virtudes que só Ele pode dar, as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade, porque tratam diretamente da nossa relação com Ele. Mas essas virtudes teologais precisam ser exercitadas. Fé, esperança e caridade. Como é que se exercita e se pode crescer nessas virtudes? Por atos da virtude. Então, fazendo orações, atos de fé, atos de esperança, de caridade. Nas redes sociais poderão encontrar alguns exemplos. Mas também é preciso pôr uma base. Então, para crescer a fé, é preciso aprender a conhecer a verdade revelada por Deus, para que a nossa fé seja ilustrada, seja racional, seja consciente. As outras virtudes recebem o influxo da graça divina, mas são virtudes também chamadas de morais, que dependem do nosso exercício. Dependem do nosso exercício. Assim, poderíamos elencar uma série de virtudes humanas, naturais, e de outras virtudes mais fundamentais, e todas têm relação entre si, de maneira que os autores falam de um cortejo das virtudes, umas acompanham as outras e se harmonizam, como numa grande procissão, e assim nós vamos vivendo e crescendo. Não é? Num futuro vídeo, nós consideraremos com mais atenção a essa questão das virtudes e do seu exercício. Também é preciso praticar as boas obras. A Igreja nos ensina que as obras de misericórdia ecoa os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Esse ensinamento ecoa as palavras diretas de Jesus no Evangelho. Obras de misericórdia espirituais, obras de misericórdia corporais. Espirituais, por exemplo, ensinar os ignorantes, corrigir os que estão no erro. Obras de misericórdia corporais, por exemplo, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, sepultar os mortos e assim por diante. Porque a nossa vida não pode ser estéril, tem que produzir frutos. E ao mesmo tempo que essas obras de misericórdia são frutos da vida cristã vivida, fazem crescer, alimentam esta mesma vida. É um fluxo de vida dinâmico. Uma alma que se eleva, eleva o mundo, já citei no primeiro vídeo. Cada vez que nós damos um passo adiante no caminho de Deus, nós ajudamos todos à nossa volta, todo mundo vai se beneficiar. Faz parte da nossa luta neste mundo também a busca do conhecimento da doutrina da nossa fé, da moral que nos é ensinada. Não é? Como é que nós vamos viver se não sabemos qual é o caminho? Como é que nós vamos amar a Deus se não o conhecemos? Portanto, é um dever do cristão procurar sempre um aperfeiçoamento no conhecimento das verdades de fé. Muita gente se contenta com aquilo que recebeu quando fez o catecismo da primeira comunhão. Ora, aquilo foi ensinado para uma criança pequena. Depois a vida muda, a pessoa cresce e é preciso que esse crescimento e o intelectual também seja acompanhado por um aprofundamento na fé. Então saibamos aproveitar as oportunidades. Quantas vezes nas paróquias se oferecem cursos, aulas, palestras, escolas da fé, mas também muitas leituras nos ajudam nisso. Hoje em dia também há esse meio tão facilitado, né, de acompanhar canais de YouTube que falam sobre a fé. Vigilância para não caírem em engodos, porque há muita mentira, muita falsidade revestida, não é, com as roupas da fé católica. Não é?
Atenção, tenham discernimento, peçam orientação de pessoas que compreendem melhor para não serem induzidos a engano. O diabo, já disse, Lúcifer, carrega pedras. Ele trabalha bastante e em todos os meios para nos seduzir e nos enganar. Ora, meus caros irmãos, a nossa vida é luta. Numa das minhas paróquias, eu passava todos os dias numa avenida e que tinha uma grande academia instalada com uma vidraça enorme dando para a avenida. Era o marketing dessa academia. Então eu achava muito divertido, quando eu passava pela frente dessa academia, que as pessoas estavam ali numa vitrine. Às vezes, assim, 8 horas, 9 horas da noite, havia gente se matando nos aparelhos da academia. Evidentemente, era gente que tinha trabalhado o dia inteiro e estava ali nessas horas noturnas, certamente cansados, ainda mais em São Paulo, depois de pegar um trânsito e tudo mais, mas encontrava coragem para ficar 1, 2 horas se sacrificando na academia para diminuir um pouquinho a gordura, para tonificar um pouco o seu corpo, cada um com seus objetivos. Mas era de pensar, né? Quem será que tem coragem de fazer uma pequena parte desse sacrifício para crescer na vida cristã? Para melhorar a sua vida neste mundo? Muito difícil. Nessas coisas do mundo, as pessoas são capazes de tudo, repito. Mas para Deus tudo se torna difícil. Para concluir, lembro um caso absolutamente ridículo, mas totalmente verídico. Na minha paróquia, uma das paróquias, não digo qual é, não vou entregar, vou contar o milagre, mas não mencionar os santos, né? Uma senhora veio se lamentando para mim: ai, padre, eu não sei o que eu faço, que eu venho à missa, eu rezo, e eu insisto com meu marido porque ele vem à missa todo domingo, mas ele vem só de vez em quando. E quando eu vou dizer a ele, não, nós temos que ir à missa, porque é o mandamento de Deus, porque é tão importante, porque isso e aquilo, sabe o que ele me diz? Que Deus não quer isso. Você acha que Deus vai querer que eu vá todo domingo passar 1 hora sentado num banco duro de madeira? Deus não quer uma coisa dessas. Ora, evidente que a pessoa que tem esse pensamento, a fé já abandonou, já evaporou, se é que um dia existiu. Mas não vamos atirar pedras só nesse homem, não. Olhemos para a nossa vida. Quantas vezes nós também criamos desculpas e colocamos dificuldades que escondem só a falta de coragem, a falta de vontade de lutar. Aí nós queremos que Deus dê as 50 moedas, ou que os outros completem. E a nossa única moeda, que é o nosso empenho, a nossa luta, aí nós não queremos. Assim, forca, morte, nada feito. Deus faz a maior parte. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E cheguem ao conhecimento da verdade, perdão. E dá os meios. Mas se eu não fizer a minha parte, nada acontecerá. Nada de chegar à meta dessa jornada. Pensemos, reflitamos, procuremos a graça de Cristo nos seus sacramentos. O seu coração está aberto. Aproveitemos. Essa orientação poderá bem ser uma palavra de Cristo, um aviso de Cristo para você que está ouvindo. Pode ser um despertador para que você aprenda a refletir e pense e melhore a sua vida e se torne aquilo que você deve ser, um filho de Deus. E consiga tornar presente neste mundo um pouco dessa bondade de Deus, um pouco dessa luz divina. Quem me segue não anda nas trevas. Palavras de Jesus. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Que assim seja. Encerrando este vídeo, gostaria de dizer que se você acha que foi útil, foi interessante, compartilhe com alguém. Também dê o seu like para que esse vídeo seja mais divulgado e considere inscrever-se no canal e até mesmo se tornar um colaborador. Você poderá encontrar referências bíblicas e outras citadas
neste vídeo e nos anteriores, através das minhas redes sociais, que você poderá encontrar na descrição do vídeo. Instagram, Facebook e também no Twitter com mensagens diárias. Entretanto, eu concluo dizendo como São Pedro: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho vos dou. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.